No dia 11 de janeiro, a gente tem a primeira lunação do ano acontecendo no construtor, ordeiro, ambicioso, estruturado e responsável signo de Capricórnio. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Vou deixar aqui o vídeo do momento em que o Sol ingressou em Capricórnio, porque a alunação acontece nesse signo e a gente precisa entender as energias que ele está trazendo. A Lua, né? Eu já falei várias vezes que a Lua tem uma importância muito grande para a astrologia. Ela forma com o Sol um par, né? Sempre que a gente vai considerar, a gente precisa analisar os dois, ver onde está o Sol e também ver onde está a Lua e como essas energias se complementam. O Sol vem com uma energia mais masculina e a Lua já com uma energia feminina. A Lua representa a fertilidade, o potencial criativo, né, de acolhimento, de proteção, de nutrição, da gente doar algo, né, dar algo que é necessário para o desenvolvimento. Por isso ela está muito atrelada à figura materna, né, à figura feminina de uma forma em geral. Mas representa também o nosso lado emocional. Então, quanto mais a gente entender da Lua do próprio mapa, melhor a gente se sai para lidar com as questões emocionais. Tem gente que pensa que emoção é bobagem. Para a astrologia, na visão que eu trabalho aqui no canal, o emocional é indispensável. Não existe fluxo, não existe movimento sem o emocional. Aí quando eu falo isso, as pessoas correm o risco de achar, então eu tenho que sentir tudo. Não é bem assim. Mas compreendendo que as emoções são muito mais importantes do que nós aprendemos. Mensalmente a Lua se encontra com o Sol, ou seja, ela recebe aquele potencial solar e percorre no período ali de cerca de 28, 29 dias no máximo, toda a roda zodiacal fazendo contato com todos os planetas, espalhando, né, podemos dizer assim, polinizando essa energia solar, esse fluxo que ela recebeu do Sol. Então, quando a gente fala de emoção, de paralisar o campo, né, de parar de sentir, a gente está falando de paralisar não somente o lado sentir, que é até mais importante do que o mental, né? Porque às vezes a gente pensa as coisas, mas se a gente não sente, aquilo ali não tem uma força muito grande. Isso é até uma chave muito interessante, né? Dê uma pesquisada, estudem a respeito e dê uma refletida sobre isso. Então, toda vez que a gente para de sentir, a gente deixa de entrar em contato com esse lado sentimental, com esse lado das emoções, a gente paralisa o fluxo da vida e assim a vida perde a graça, né? Perde o sentido. A gente passa boa parte da vida tentando atribuir um sentido, né? Aquela pergunta, qual o sentido da vida? Essa pergunta ela não tem tanta importância, porque o sentido da vida é algo que cada um tem que determinar, tem que atribuir de acordo com as experiências, com as vivências, com tudo ali que traz, né, aquilo que o espírito pede, a alma pede. Isso é que é dar sentido à vida. E quanto mais a gente entender isso, melhor a partir da Lua do mapa. Então, se não conhece a Lua do seu mapa, né, tem o link aqui na descrição para me chamar no Zap, marcar a sua consulta, fazer o seu mapa natal e conhecer os potenciais que a Lua ali representa. Acontecendo em Capricórnio, a gente precisa olhar para as estruturas, para o planejamento, para a responsabilidade. Tem que construir algo, né? Então, a Lua nova, um momento de renovação, onde a gente está recebendo os potenciais e está plantando as sementes. Tudo que foi iniciado a partir de agora ou que estava em desenvolvimento e vai ser beneficiado por essa energia, precisa, né, dessa energia do Capricórnio, né? Principalmente no sentido de seguir as etapas, de planejar muito bem aquilo que quer fazer, aonde quer chegar, o que quer realizar. Vamos lembrar que é um signo de terra, o primeiro do elemento terra, então ele está focado na materialização de resultados. Essa é a grande ambição, né? Esse é o grande legado que ele quer deixar. Algo tão sólido, algo tão duradouro que
passe ali pelos testes, né, de Saturno e também do tempo, né? Algo que foi muito bem construído com responsabilidade no sentido de saber o que está fazendo, né? Então, tem que ter maturidade, tem que ter consciência para entender aquilo que está sendo feito e fazer com tanta eficiência, com tanta qualidade, que aquilo ali dura, que aquilo ali gera resultados cada vez mais duradouros e positivos aí na vida de cada um. Mas para isso é preciso saber que essa construção ela não se dá da noite para o dia. Ela precisa ter uma estrutura de planejamento e seguir as etapas daquilo que foi planejado. A gente está plantando as sementes agora, mas dentro deste plantio também tem as etapas necessárias para que essa semente germine de forma positiva e que traga a colheita quando a gente chegar na lua cheia. Então é muito importante pensar também como que nós estamos planejando essa etapa e como nós estamos empregando essa energia da lua nova durante essa lunação, em qual empreendimento, qual objetivo, qual projeto, que metas nós vamos utilizar essa energia de Capricórnio. É também preciso lembrar que tem o pragmatismo envolvido, então é um signo que não é dado muito a perder o contato com a realidade. Aliás, a energia fica tão forte nesse sentido que às vezes se torna pessimista, né? Então, às vezes a pessoa tá até pensando, eu não vou começar nada nessa lua nova, pra você ver, a primeira lua do ano, hein? Eu não vou começar nada nessa lua nova porque não vai dar certo, não vai pra frente, não sei o quê. Então tem toda essa carga, né? E fica ali, não vou fazer porque eu sei que vai dar errado e não vou criar expectativa para eu não me frustrar. Então isso é uma visão pessimista, não é uma visão pragmática, né? O pragmatismo seria, eu vou fazer, eu tenho esse projeto aqui em andamento, eu vou aplicar essa energia de tal forma, né? De acordo ali com a realidade de cada um, com a visão de cada um e seguindo as etapas de acordo com aquilo que está desenhado nas mandalas de cada fase. Isso é uma visão pragmática, não é uma visão pessimista que está esperando pelo pior e, como eu já falei outras vezes, a partir da fé reversa, cria essa realidade onde as coisas nunca dão certo e a pessoa fica assim, tá vendo? Eu falei, não posso criar expectativa, eu não posso ser feliz, eu não posso me deixar sonhar porque eu sempre quebro a cara. Então esse tipo de pensamento é um pensamento negativo, porque está esperando pelo pior e pela ação da fé reversa acaba criando isso, né? Vamos lembrar que o primeiro princípio hermético diz que o todo é mente e o universo é mental. E aquilo que a gente cria na nossa mente, se colocar algo a mais, aquela pitadinha que eu falei lá no início a mais, vai gerar algo aí dentro, né? Então dá uma pesquisada. Então vamos às datas desse ciclo. A lua nova acontece no dia 11 de janeiro. O quarto crescente vem no dia 18 de janeiro. A lua cheia no dia 25. O quarto minguante só no dia 2 de fevereiro. E a próxima lua nova no dia 9 de fevereiro. Então essas são as datas, né? A gente vai ver agora cada uma das mandalas para ver quais os potenciais que estão desenhados ali. Então pega a pipoca e se prepara, porque é aquele mergulho mais profundo na lunação. Então vamos começar aqui a leitura, né, em relação à lunação que vai acontecer em Capricórnio. A lua nova no dia 11 de janeiro, né? A primeira lua nova do ano, às 8h57 da manhã do horário de Brasília. Sol e lua a 20 graus de Capricórnio, né? Fazendo a conjunção que marca para a astrologia a fase de lua nova. Ou seja, né? É o momento em que essas energias, o que a gente estiver iniciando, né? E claro que nós estamos iniciando o ano, projetos, empreendimentos, todo aquele papo de virada de ano agora. A gente pode empregar essa energia da lua nova, tá, de acordo com aquilo que está desenhado aqui, que eu vou falando aqui aos poucos, mas a gente pode aproveitar esses potenciais também nos projetos que já estejam em andamento. Não necessariamente precisa ser algo que foi iniciado agora, mas aquilo que foi iniciado ou algo que a gente queira empregar essa energia precisa considerar os potenciais de Capricórnio. O Sol passando em Capricórnio já, né, há 20 dias, então o vídeo tá aqui no canal para quem não assistiu do ingresso para entender os potenciais de Capricórnio. Agora a Lua se junta ao Sol e a gente precisa considerar principalmente a energia de construção, de legado, de ambição, de estrutura, de planejamento, responsabilidade, tempo, disciplina, ordem. O Capricórnio é muito forte nisso. Por ser um signo regido por Saturno, não tem como fugir.
é um signo voltado para a materialidade, né? Para concretizar, para realizar, para deixar algo tão duradouro que sobreviva até mesmo ao teste do tempo. Tudo isso vai depender de como essa energia for aplicada, como essa energia for empregada, principalmente aqui a partir do movimento da lua nova, que vai permanecer pelos próximos 27, 28 dias. O emocional, quando tá no signo de Capricórnio, pode ser mais desafiador, porque se torna, né, entre aspas, frio, rígido demais com o campo emocional. Ergue-se uma fortaleza no sentido daquilo que quer esconder, preservar, né, proteger, né, a ideia do castelo murado, onde atrás das muralhas todo mundo se sentia seguro, mas a gente sabe que não é bem isso com o emocional. O emocional não adianta a gente tentar se esconder, tentar esquivar, tentar encastelar não vai ajudar. Também no sentido emocional precisa entender as fragilidades, aquilo que a gente encara como fraqueza que pode ser muito bem a força, né? A real força. Por que desse papo? Porque senão o potencial de fertilidade fica contido, fica restringido, fica limitado, fica como se estivesse encontrando com Saturno, né? Com a diferença aqui é que precisa construir alguma coisa, deixar algum legado. Então essa força vai vir muito nesse sentido daquilo que precisa ser plantado, semeado, fertilizado para que haja crescimento. Durante essa fase, a gente precisa considerar muito esses temas naquilo que a gente vai iniciando. Ou se estiver começando uma etapa nova, por exemplo, em algum projeto, é preciso também colocar essa questão da responsabilidade, né? Principalmente esse senso aí de ambição, como eu sempre gosto de lembrar que não é ambição no sentido de passar por cima, aquela coisa de vilão de novela, nada disso. Mas é ambição no sentido de deixar algo, de realizar, de legado. Em algum ponto do mapa a gente tem essa energia que vem do signo de Capricórnio, então é válido prestar atenção nisso. Onde eu tô mais focado em deixar alguma coisa para as gerações que vierem depois de mim. E assim vai. Agora, o potencial aqui de lua, né? Como a gente está falando da fase da alunação, precisa também lidar com as questões emocionais. Erguer essa muralha em torno de si, né? Daquilo que coloca tudo em movimento, que põe em fluxo, que é emoção, pode não ser a melhor resposta. E além disso, tem um trígono aqui quase exato com Urano. Ou seja, a gente também vai precisar considerar o potencial de ruptura, de transgressão, de rebeldia, de coisas que, né, tudo aqui a gente poderia ser mais radical de acordo com aquilo que sente. E esse radicalismo pode prejudicar, porque às vezes a gente vai para um extremo, toma atitudes impensadas, né, dos quais os resultados também são imprevisíveis, por conta desse mesmo trígono, mesmo sendo uma energia fluente com Urano, que ainda está retrógrado. Então é importante considerar tudo isso naquilo que estiver sendo plantado. O resultado pode ser imprevisível e ainda pode causar rupturas, mudanças bruscas, mudanças que a gente nem se dá conta e que não alinham muito com essa energia do Capricórnio de deixar algo, de estruturar algo, de construir algo. É preciso olhar para esse lado também. E ainda, né, um sextil muito forte de 5 graus, isso para o Sol e Lua, que estão em conjunção, é pouca coisa, com o Netuno. Então, potencial de sensibilidade, de empatia, de compaixão, de se colocar no lugar do outro, de transcender, de usar isso favoravelmente nos temas que forem plantados, naquilo que nos projetos e empreendimentos, mas também precisa pensar nas miragens, ilusões, confusões, aquilo que pode iludir, que pode enganar ou que pode ser diluído gerando frustração. Às vezes a gente fala de frustração, mas é preciso encarar também as coisas com outros olhos e entender que às vezes é necessário esse choque para que a gente volte para a própria realidade e a partir dali construa algo novo. O ascendente cai a 7 graus de peixes, então tudo que eu acabei de falar para o Netuno também é válido para ser incorporado nessa energia, além da necessidade de imaginação, né, de sensibilidade, o potencial intuitivo muito forte que pode ser usado, desde que se passe por quem? Bem aqui em conjunção, o Saturno, né? O Saturno que rege o Capricórnio, como eu falei. Então agora ele está aqui no ascendente pedindo também responsabilidade, né? Que se incorpore isso, que se incorpore
capacidade de estruturar e de fazer as coisas muito bem planejadas, etapa por etapa, para não quebrar a cara, aprendendo as lições, né? Trazendo a sensação muitas vezes de rigor, limitação, de restrição, de que não se movimenta, né, de que não vai para frente. Isso pode ser favorável desde que saiba utilizar essa energia. E lá no meio do céu, o signo de Sagitário como bússola, como norte, né, como direcionamento ali, que a gente precisa ampliar o horizonte, enxergar ao longe, ter entusiasmo, senso de aventura, otimismo, fé naquilo que está fazendo. Ou seja, além de, né, toda essa energia mais rígida do Capricórnio, vamos falar assim, ainda precisa da crença naquilo que foi, onde foi empregada essas energias para que continue ali aproveitando os potenciais, direcionando as energias da fase atual. Essa é a energia do começo aqui da alunação, né? Então a gente vai precisar entender cada um dos pontos e trabalhar ao longo aí da alunação. Vamos partir agora para a Lua quarto crescente, para a gente ver como essa fase começa a desenvolver. Já o quarto acontece no dia 18 de janeiro, né, à 00:52 do horário de Brasília, com o Sol a 27 graus de Capricórnio e a Lua a 27 graus de Áries, formando uma quadratura, né, uma quadratura crescente, porque a Lua está afastando do Sol, aspecto que marca para a astrologia a fase de quarto crescente. E aí a gente já vê, né, que a energia agora requer uma Lua em Áries, vai precisar que a gente olhe definitivamente para aquilo que a gente tem no nosso emocional. Considerar as nossas necessidades emocionais, colocar isso em primeiro lugar. O Áries pede isso, que a gente lute também por aquilo que a gente sente necessidade para ter o acolhimento, a proteção, a nutrição emocional necessária. E nesse sentido essa energia fica forte, porque se durante a fase de lua nova a gente viu mais uma energia do Capricórnio, agora tem a energia do Áries que pede mais, né, para a gente olhar por esse lado. E o foco tem que ser o emocional em si, o interno, né? Como que tá isso, como tá o fluxo. E também, para desenvolver legal nesse período, vai precisar de pioneirismo, ousadia, coragem, né? De colocar algo em primeiro lugar, de fazer de forma única, que ninguém fez antes, diferente. O Áries, ele é muito independente também, então de forma que não dependam tanto, os resultados o crescimento não dependa tanto de outros, né? É preciso fazer por si. Ou seja, o que foi plantado durante a lua nova, como a energia de Capricórnio, para desenvolver precisa agora precisa considerar os temas de Áries, principalmente no sentido de abrir o próprio caminho, abrir o caminho dos projetos, abrir o caminho das energias ali que precisam circular para poder trazer os resultados dentro daquilo que foi plantado. E além disso a gente vê o quê? O Sol prestes a fazer a conjunção com Plutão, que eu falei em vídeos anteriores, né? O momento ali que iniciaria o ciclo, dias antes do ingresso do Sol em Aquário e dias antes do ingresso de Plutão também em Aquário. Ou seja, a essência solar, dentro daquilo que foi iniciado, é preciso transformar, transmutar, limpar, jogar fora, purgar, né? Ver aquilo que está oculto, lidar com essa necessidade de transformação da essência solar, de trazer isso à tona, né? E de fazer essas limpezas também no campo emocional, porque a Lua também forma uma quadratura com Plutão. E aí tudo aquilo que estava reprimido se torna um pouco mais explosivo no sentido de emoção. Se não está dando vazão, que é algo que eu sempre lembro aqui no canal, esse aspecto pode manifestar de uma forma mais explosiva, mais, sabe, aquele momento ali que a represa encheu e já não comporta mais e estoura, né? Vazando ali para todo lado. E é esse sentido, torna-se ainda mais intenso por conta do signo de Áries, onde a Lua está. Então a Lua está ali brigando por aquilo que ela quer, por aquilo que ela sente necessidade, né? Para fertilizar, para criar, para dar sensibilidade, para colocar em movimento esse fluxo. E se há um bloqueio, uma resistência, essa energia vai, sabe, causando uma irritação até que
sobe e causa ali uma explosão no sentido de tem que vir à tona, tem que sair, tem que liberar essa carga, porque se ficar com isso contido pode trazer outros problemas, né? Não só para os projetos que estão em desenvolvimento, mas também para a saúde emocional, vamos falar assim, para o bem-estar emocional, Então é muito importante dar essa vazão. A Lua está quase aqui, ó, formando uma conjunção com Júpiter. Então a gente também sente essa tendência a expandir o que tiver no emocional ali no dia. O Sol também prestes a formar esse trígono com Júpiter, né? Muito próximo, expandindo tudo isso, expandindo também as necessidades de Plutão. Então é o momento que tudo isso começa a crescer, a ampliar, e se a gente não der a vazão necessária, pode causar ali desafios desnecessários. Outro ponto também é que a Lua faz um trígono com a Vênus a 23 graus de Sagitário, mexendo na parte de relacionamentos, de parcerias, acordos e finanças. Isso também traz um potencial muito forte. O Sol ainda sob a influência de Netuno, né? Então, desde o início, né, estou falando muito disso, da necessidade de enxergar as coisas com outros olhos, enxergar a essência, ir além das miragens, além da fantasia, além das ilusões, e o potencial desse Sol ali de trazer uma compaixão, de ter essa energia forte para desenvolver tudo aquilo que foi plantado nesse ciclo. Ainda o ascendente cai a 20 graus de Escorpião, então mais intensidade, mais força do elemento água, o signo que o próprio Plutão rege. Então é muito importante também que seja vivido esse tema de forma intensa, elétrica, profunda, né? O Escorpião é um signo que traz ali o potencial de renovação, de renascer das cinzas. Mas para isso é preciso passar pelas transformações, isso causa dor. Então não é fácil trabalhar com isso. Além da necessidade de enxergar aquilo que está oculto em relação aos projetos. Então, às vezes tem algo que pode estar atrapalhando e não está vendo, não está enxergando. Tem que olhar para isso também. Lá no meio do céu, né, a bússola desta fase lunar, o signo de Leão, o signo regido pelo Sol. Então, trazer o brilho pessoal à tona, trazer as suas características mais chamativas, irradiar isso na vida pública, carreira, profissão, para chamar atenção para os projetos, para aquilo que estava em desenvolvimento e para aquilo que você quer ver vingar no mundo, né? Mas precisa chamar a atenção. Quem não é visto não é lembrado. E aí muita gente não gosta dessa energia de Leão. Já ouvi muita gente falando isso em consulta, inclusive. Eu não lido tão bem. Tudo bem, às vezes não precisa ser o chamativo, não precisa ser necessariamente a pessoa em si, mas o trabalho que ela faz, aquilo que ela faz bem feito. Receber os aplausos, ser muito bem reconhecida por isso, demonstrar que é a autoridade naquilo que está, né, se propondo fazer, principalmente aí se projetos tiverem fins mais de dinheiro, né, de lucro, de desenvolver produtos, serviços, enfim. Tudo isso precisa ser considerado durante essa fase. E agora a gente vai ver como isso tudo chega ao auge, né, na fase de lua cheia. Já a lua cheia vai acontecer no dia 25 de janeiro, às 14h53 do horário de Brasília. E com a mudança já das energias, né? O Sol já a 5 graus de Aquário, então a gente já está trabalhando com a energia que tem um foco mais no coletivo, no empreendimento, na inovação, no progresso, na excentricidade. Ainda em conjunção com o Plutão, né, acabou de ingressar aqui, né, tem dias que ingressou no signo de Aquário, Plutão, então, né, trazendo mais uma vez, mexendo mais uma vez com essa energia, com coisas que vão ser muito importantes pelos próximos anos, porque a gente sabe que estamos em fase de transição para a era de Aquário e tudo que acontece no signo de Aquário, especialmente com um planeta como Plutão passando ali, vai ser muito importante. Fazendo oposição à Lua a 5 graus de Leão, né? A energia que estava desenhada lá, no quarto crescente, que pedia limpeza, pedia purga, né? Também aparecia com o meio do céu a bússola indicada
para o signo de Leão. Agora a Lua está no signo de Leão, momento do auge, em que tudo vem à tona nesse ciclo, né? Então a gente vai... O que a gente pode esperar? O Leão traz uma força muito grande, uma animação muito grande, um entusiasmo para essa fase da lua cheia, para que tudo venha à tona. Então tem uma animação, uma empolgação, uma festividade, mas também traz uma força, uma garra para buscar realizar e alcançar aquilo que estava desenhado lá no início desse ciclo, que já vinha com a imprevisibilidade de Urano, com o potencial de revolta. Então tudo isso vai vir à tona agora e a gente precisa ver como vamos lidar com tudo isso. A fase de lua cheia, né, é o momento ali do resultado, do auge, daquilo que foi plantado, mas não necessariamente é o fim. É preciso então pegar esses resultados e continuar trabalhando ao longo do ciclo até a próxima lua nova. E o desafio aqui também é não cair no negativo do signo, que é chamar a atenção para as necessidades emocionais ou para aquilo que estava em desenvolvimento por qualquer motivo, só por chamar, por não ter um conteúdo muitas vezes, por não ter algo a ser mostrado que vale a pena ser reconhecido publicamente para trazer os aplausos. Então essa lua em Leão tem que lidar de uma outra forma até com esses temas, né? Com aquilo que estava em desenvolvimento, mas também com o potencial fértil, emocional, criativo, sensível, né? Daquilo que coloca tudo em movimento e daquilo que pode ser, a partir de agora, um crescimento, porque também tem a quadratura com Júpiter. Olha, aqui a 5 graus, né? Ou seja, tudo isso está desafiado aqui. E a gente vê que não só é uma quadratura, como é uma quadratura T, porque tem a oposição, né? O Sol faz quadratura com Júpiter, para ficar exato no dia seguinte, no dia 26, né? Iniciando, portanto, também a finalização do ciclo de Sol e Júpiter, e a Lua também formando uma quadratura, né, com Júpiter. Então, há uma quadratura, tem um aspecto de muita atenção e de muita importância para a astrologia. Quer dizer que nós estaremos tanto do lado da essência e do lado emocional, desafiados à expansão, ao crescimento, né? Uma tensão, um incômodo, algo que a gente não consegue ficar, né, do mesmo jeito. Vai mexer com muita coisa, vai mexer com a essência, e tudo isso também sendo, ao mesmo tempo, transformado pelo Plutão. Então, um momento de muita intensidade, vai ser uma lua cheia muito intensa, já pode, né, assistir o vídeo, já pode se preparar, porque no dia 25, 26, a gente vai ter coisas aí sendo mexidas, coisas vindo à tona de acordo com a iluminação, com a clareza que a lua recebe durante a fase de lua cheia, e isso também precisa ser trabalhado, principalmente se não tiver dado vazão, como eu falei, durante a fase de quarto crescente. Aqui pode chegar com toda a carga, toda a pressão prestes a explodir. Se não considerar a energia da lua nova e também a vazão necessária apontada lá durante o quarto crescente. O ascendente a 11 graus de Gêmeos, pedindo que a gente incorpore também dinamismo, liberdade, né, espaço de circulação, contatos, pontes, né, que se cria essas interconexões necessárias para avançar os projetos, para trazer os resultados esperados. Também uma certa racionalidade, né, de lidar com tudo que vier à tona de forma mais intelectual, às vezes experimentando os lados para saber de qual é a melhor opção. Então, às vezes algo vai vir à tona e esse algo causa um incômodo, e esse incômodo ali, né, às vezes há uma mudança em cima disso, há uma energia que pode ser incorporada ao projeto, então pode trazer uma mudança positiva no sentido de saber em que direção deve seguir, a partir de saber como empregar essa força melhor, né? Qual dos dois lados tem que estar de cada situação. E o meio do céu, a bússola desta fase a 17 graus de Peixes, né, pedindo que na vida pública, carreira, profissão, o direcionamento para onde essa mandala está apontando, que tem um pouco mais de empatia, de sensibilidade, compaixão, de se colocar no lugar do outro, de amor incondicional, que pode ser aplicado também nesse momento dos resultados, em que muitas vezes a gente se vê desafiado por essa quadratura T aqui, como está desenhado. Então é um momento que, se a gente não tiver essa sensibilidade, a gente pode querer fugir, o escapismo, né, que o Peixes traz,
Mas se a gente não tiver essa sensibilidade para lidar, mesmo que de forma mais emocional com o resultado, que o resultado às vezes não agrada, que mexe com um monte de coisa, tudo isso sendo expandido ali, tensão para todo lado, mas a gente pode trazer um amor incondicional para saber que fez o seu melhor, que deu o seu melhor sempre e seguir a partir daí, né? Porque, como eu falei, o ciclo ainda não se fecha durante a fase de lua cheia. Então vamos seguir agora para o quarto minguante, para aí sim a gente ver como começa a finalização desse ciclo. E aí a gente chega ao quarto minguante, né? Acontecendo no dia 2 de fevereiro, às 20 horas e 17 minutos do horário de Brasília, com o Sol a 13 graus de Aquário e a Lua a 13 graus de Escorpião, né? Começando o movimento de finalização. A quadratura minguante que marca para a astrologia o quarto minguante. Então é uma tensão, é um incômodo, é aquilo que eu sempre falo, a gente precisa, neste momento, voltar para dentro, tá mais introspectivo, mesmo que seja aqui um signo muito social, né, muito coletivo, que é o signo de Aquário, mas a gente precisa analisar os temas internamente, ver aquilo que prestou, ver aquilo que precisa ser jogado fora, né? O que precisa ser eliminado durante essa fase para que haja abertura de algo novo durante a próxima lua nova, né? Tem que jogar fora, tem que ter espaço, é o que eu sempre falo, tem que dar vazão. Às vezes, aquilo que foi plantado durante a lua nova, que aconteceu no dia 11, né? Não vingou, mas isso às vezes traz um potencial de frustração por conta até mesmo dos resultados imprevisíveis, né, que o Urano simbolizava ali. E a gente vai falar mais uma vez sobre Urano. Porém, aqui é preciso lembrar que há um potencial de cura, que é a Lua passando no signo de Escorpião. Ou seja, se o resultado não foi o esperado, não foi como estava sendo planejado, né, ainda assim pode se recuperar disso, né? No sentido de continuar, transformar essas experiências, entendendo ali que muitas vezes são fases, né, que a gente passa, nem tudo vai... Aliás, na vida, né, nada é de acordo com aquilo que a gente idealiza. Por isso que eu falo tanto, vamos botar o pé na realidade, na própria realidade, porque a partir daí a gente começa a viver de verdade. Se a gente idealiza demais e se perde, corre o risco de, às vezes, não ter o resultado esperado, quebrar a cara e ficar frustrado. Aqui a energia vem nesse sentido de transformação, de recuperar, né, de ressurgir das cinzas. Mas é também de forma profunda, intensa, elétrica. A gente vê que o Plutão já ficou para trás, então não temos mais a energia de Plutão influenciando essa fase, mas a gente tem aqui a quadratura de Sol e Urano, a quadratura minguante, né? O Urano que já tinha iniciado com Júpiter o fechamento do ciclo, e aqui também já, né, ainda permanece essa quadratura, agora começa a finalizar também, vai começar daqui uns dias, daqui a 6 dias, a fechar também com Urano. Mostra mais uma vez a necessidade de transgressão, de ruptura, de ir além dos limites da essência, deixar essa essência. Urano rege Aquário. Então a gente tem uma energia aqui mais, né, importante a ser considerada, porque o Sol está fazendo essa quadratura com Urano, passando num signo que o próprio Urano rege, e os temas do Sol vão ser irradiados a partir da energia do signo de Aquário, mas também com essa imposição dessa necessidade de ruptura, de transgressão. Urano eu chamo de o grande quebrador de correntes com o Sol, ao mesmo tempo que a Lua caminha para fazer uma oposição exata também. Ou seja, na essência, no emocional, tudo se torna imprevisível, traz uma energia de rebeldia, principalmente se a gente vê que não alcançou aquilo que estava iniciado, né, aquilo que foi iniciado durante essa fase, e esse potencial de transgressão, de mudanças bruscas, pode ser usado para o bem, né, para o positivo ou para o negativo. Vai depender da consciência de cada um e principalmente de como vivencia isso. Às vezes o potencial ali de algo estranho, de
excêntrico que Urano traz, de rebelde, né, de ousado, de progresso, isso incomoda muita gente e as pessoas fazem uma força muito grande para segurar, para reprimir essa tentativa de ser mais livre, de ir além. Isso tudo são energias, são reflexões que precisam ser feitas aí no fechamento, principalmente nos projetos. O projeto que queria que fosse algo maior, né, que alcançasse algo maior nesse período, às vezes está lidando aí com a imprevisibilidade do resultado. O ascendente cai a 14 graus de Virgem, então pede uma organização, pede limpeza, pede uma rotina, uma espécie de roteiro para lidar com essas essências, uma espécie de roteiro para lidar com essas energias. Quanto mais organizado for, melhor vai ser a chance de fazer essa finalização e de encontrar algo que às vezes estava incomodando ali durante esse período e que não prestava e que precisava ser jogado fora. Tem esse potencial. O signo de Virgem também é muito crítico, muito detalhista, analítico, o que ajuda a fazer esse movimento de finalização se não se apegar demais a detalhes. Ai, mas não deu certo por isso, por aquilo. O fato de não ter dado o resultado esperado, de não ter correspondido ao ideal, não necessariamente quer dizer que a gente precisa esmiuçar cada detalhe, principalmente com essa energia do Virgem aqui. A questão mesmo é jogar fora, fazer a limpeza, que é algo também de Virgem, né? Ver o que precisa, o que não precisa, o que presta, o que não presta, joga fora e vai em frente. Fatura logo, não fica, né, prendendo demais aquilo que queria, que deveria, enfim, realizar nesse ciclo. E lá no meio do céu, a bússola dessa fase, né, o signo de Gêmeos mais uma vez, apontando ali para carreira, vida pública, profissão, que a gente precisa ter um pouco mais de dinamismo, liberdade, de racionalizar as coisas muitas vezes, olhar as conexões, as trocas, né, os contatos ali que podem ajudar nesse momento. Às vezes a energia é para finalizar, mas não vai fazer isso, né? Não quer dizer que não possa começar algo, eu sempre lembro isso. O importante é que se começar vai ter que compensar essa energia que a Lua está no momento ali final, né? Então a Lua minguante tende mais para finalizar coisas do que para começar. Então essa energia também pode ser usada para finalizar algo que esteja pendente, vale muito a pena lembrar. E essa análise aqui, tanto do signo de Virgem quanto do signo de Gêmeos, que ambos são regidos por Mercúrio em Capricórnio, passando muito próximo no grau que foi o da Lua Nova, ele pode ser usado para fazer essa análise. O que não está mais prestando, né? O que pode ser aqui trocado, jogado fora, para fazer essa fase, né? Essa mudança de fase de uma forma mais rápida, de uma forma mais fluida, digamos, com mais facilidade e não se apegar tanto. Mas aí também vai precisar experimentar os dois lados, né? A vida pública vai mostrar isso. Essa energia do projeto, do empreendimento, como eu gosto de chamar, que vinha sendo trabalhado ao longo dessa alunação, na vida pública é assim que vai ser necessário lidar. Vamos dar uma espiadinha bem rápida agora na próxima lua nova para a gente ver como que vai iniciar o novo ciclo. Então esse é o momento aqui da próxima lua nova, que vai acontecer no dia 9 de fevereiro, né, às 19h58 do horário de Brasília, já no signo de Aquário, no grau 20 também, né? Até legal, porque a da fase que a gente está lidando agora começou a 20 de Capricórnio, bem aqui onde a Vênus está agora, e essa vai ser a 20 de Aquário. A gente vê que a energia de Aquário vai estar bem ativada, né? Mercúrio, o Marte daqui a pouco vai ingressar e a gente vai ver a conjunção de Marte e Plutão, iniciando aqui o novo ciclo entre os dois. Depois a gente vai ver a conjunção de Vênus com Plutão, enfim, muita coisa. Nessa lua nova a gente tem que considerar também os temas de Aquário, né? Excentricidade, coletivo, empreendimentos, foco nos grupos, no amor fraternal. O Aquário tem que ser fraternal, porque senão ele se torna tirânico, ele se torna impositor a partir dos seus ideais, das suas utopias. Então é muito importante olhar por isso também. E vai ser mais uma lua nova marcada por Urano. Aqui, ó.
Urano, quadratura Sol-Lua. Urano que rege Aquário e que a gente viu na fase anterior que as imprevisibilidades, o potencial de rebeldia e ruptura influenciou muito nessa alunação. Ou melhor, né? Vai influenciar nessa alunação. E agora também na próxima lua nova, do dia 9 de fevereiro. Então é isso tudo que a gente tem para essas fases da Lua, né? Vamos prestar atenção em cada uma das etapas, porque cada uma delas requer um tipo de comportamento diferente para a gente garantir o resultado e aproveitar o melhor dessas energias, né? Que é buscando a realização, que é o que todos nós queremos. Todos nós queremos ser bem-sucedidos em algum ponto. Lembrando que isso não necessariamente tem a ver com muito dinheiro, mas ter sucesso na vida, se realizar. O mais importante, acho que a mensagem mais importante é algo que o Luiz Gasparetto falava muito, é se realizar. Porque quando a gente se realiza, as outras coisas viram consequências e acabam vindo pra gente também. Desejo todo o sucesso do mundo sempre. Luz para todos e vamos em frente. E vocês viram ali que o Netuno mais uma vez está marcado nessa alunação com um sexto que vai formar com o Sol, né? Vai ficar exato, mas ali a 20 graus já traz essa energia. Então a gente também tem que lembrar das ilusões, miragens, fantasias, confusões, né? Embarcar no mundo fantástico, a gente tá falando de Capricórnio, então vamos lembrar, não podemos deslumbrar demais. Perder o contato com a realidade é pedir para quebrar a cara. Aí sim vocês vão falar, ai, tá vendo? Eu falei que não adiantava criar expectativa porque dava tudo errado. Mas se a gente souber trabalhar, tem acessibilidade, empatia, compaixão, amor incondicional, uma série de energias que a gente pode aproveitar, as dádivas do Netuno, como eu gosto de chamar. E não é só durante a fase nova, né? Porque o quarto crescente tem o Sol caminhando para fazer a conjunção com Plutão, enquanto Plutão e Netuno estão ali num sexto já há bastante tempo, e o Sol entra nessa roda também, nessa energia também. Pedindo ali transformações, né, purgas, a gente vai ver a conjunção de Sol e Plutão, né? Vamos falar desse aspecto muito em breve, mas já considere que é necessário limpeza, lidar com coisas ocultas, né, trazer essa essência à tona, principalmente transformar a partir de situações que podem gerar crises. Esse vai ser um dos movimentos mais importantes de janeiro, porque praticamente Sol e Plutão vão ingressar em Aquário, então essa energia já está desenhada ali, ainda com a sementinha da ilusão de Netuno, então vale a pena manter os radares ligados a 1000%. E a fase cheia vem com uma quadratura com Júpiter, né? Ou seja, no momento ali do auge, no momento em que tudo vem à tona, a gente está sendo desafiado a continuar acreditando naquilo que a gente estava fazendo, naquilo que a gente se propôs fazer durante esse ciclo. Então vale a pena também lembrar que é preciso ter essa visão do benéfico, né? Do grande, do planeta que é considerado a estrela da sorte da astrologia, né? Os temas ali de Júpiter passando em Touro, que se torna mais cético. Eu já falei bastante disso desde que Júpiter ingressou em Touro no ano passado. Considerar a importância que isso traz para o momento ali onde está tudo sendo, né, irradiado, chegando ao auge, expandindo ao máximo para a gente aproveitar os potenciais. Só que para isso a gente precisa olhar, ter essa crença, visão, continuar acreditando, ter fé em si, usar a fé como habilidade humana, ampliar o campo ali, ampliar a visão para sair, trazer esse resultado à tona e fazer com que isso seja muito benéfico. Lembrando que o Júpiter expande sempre para o bem ou para o mal, como vocês já estão bem acostumados a me ouvir falar aqui no canal. E isso não fica só durante a fase cheia, né? Porque no finzinho ali, no quarto minguante, o Júpiter aparece de novo e com a Vênus, ou seja, né, a influência também vai ser sentida nas relações, parcerias, finanças, acordos, amores. Tudo isso vai ser potencializado por essa energia expansora do Júpiter no momento que a gente está tentando finalizar o ciclo. Então pode ser que ali comecem os conflitos, que a gente precise olhar, né, trazer esse olhar mais introspectivo, de maior reflexão, para ver o que precisa ser eliminado. A dificuldade pode ser fazer esse movimento, uma vez que a energia está para expandir, para crescer, para ampliar, segundo a força do grande benéfico da
da astrologia. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre os potenciais da lua do próprio mapa natal, link do Zap tá na descrição, pode me chamar e marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.